Olá, viajantes! Sejam bem-vindos à viagem ao desconhecido. Hoje vou contar 2 relatos reais sobre a Santa Morte. Para quem não conhece, a Santa Morte é cultuada no México. Vamos ao relato. Não brinque com a Santa Morte. Meu nome é Ricardo e quero compartilhar com vocês essa história sobre a Santa Morte. Sou muito grato a este canal por me permitir o espaço. É impressionante, mas muitos pensam que é apenas uma fantasia. Mas eu sim, acredito que seja algo real. Há alguns anos, trabalhei na capital como empregado e atendia em uma verduraria. Como o negócio era muito grande, havia muitas outras pessoas que também trabalhavam lá. Entre eles havia um jovem chamado Martim, que era funcionário daquela mercearia há quase 5 anos. Mas um dia ele saiu repentinamente e parou de trabalhar. Muitos disseram que ele havia se envolvido com a máfia, mas não era o caso, porque um dia ele passou para cumprimentar todos os colegas. Esse jovem Martim apareceu e começou a conversar conosco. Ele explicou que havia ganhado um prêmio na loteria. Não era um prêmio grande, mas ele ganhou dinheiro suficiente para aproveitar a vida e começar seu próprio negócio. Os companheiros e eu que o ouvia, ficamos felizes e emocionados ao ouvir a façanha daquele jovem. E Gabriel, um dos meus companheiros, notou que Martim tinha um pingente de ouro no pescoço. Era a imagem da Santa Morte que era feita toda de ouro. E Gabriel fez a pergunta: Ei, Martim, logo você acredita na Santa Morte? E Martim respondeu que sim, e disse que às vezes pedia ajuda e orava para ela. Gabriel fez um comentário e mais uma pergunta: Você pediu a Santa Morte para ganhar esse prêmio? Você vendeu sua alma para ela? Quando ouvimos isso, o que Gabriel estava dizendo, todos prestamos muita atenção ao que Martim respondeu. Não, cara, o que você acha? Não vou negar que desde que rezei para ela, a santa fez alguns milagres para mim. Pois o que eu digo é que eu tive muita sorte. E o dinheiro às vezes chega a mim de todos os lados, sem que eu peça. Gabriel brincou e começou a fazer comentários um tanto incômodos e talvez até cheios de inveja. Ele era muito cético em relação à crença e perguntou se também poderia pedir favores à Santa Morte e assim mudar a sua sorte. Ao ouvir o comentário, Martim disse que o tema da Santa Morte era algo muito sério e que não podia ser encarado como brincadeira, e que com prazer ele poderia responder às nossas perguntas. Mas se alguém não se interessasse pela crença e não acreditasse, era melhor que fosse embora. Estávamos em 6. 3 foram embora, e só Gabriel, uma companheira e eu ficamos para ouvir o que Martim ia nos contar. Lembro que ele nos disse que a Santa Morte podia cumprir muitos favores quando somos fiéis a ela. Ela colocará muitas coisas a nosso favor, mas em troca devemos orar e muitas vezes ela nos enviará mensagens em sonhos ou outros tipos de sinais e favores que também devemos devolver a ela. Às vezes, segundo ele, as palavras poderiam ser para aproximá-lo dela ou para fazer certas oferendas que ela gosta. E segundo as palavras de Martim, a Santa Morte, ela nunca nos pediria para fazer algo ruim. Porém, quando alguém lhe pede coisas muito escuras, como prejudicar alguém, a Santa não recusaria, se o preço do favor fosse pago. Então era preciso ter cuidado, principalmente se alguém a traísse. Bom, segundo o que Martim nos contou, a Santa é muito caprichosa, não tolera de forma alguma deslealdade e pode ser muito justiceira. Com isso, Gabriel riu e disse que o que estava ouvindo era ridículo, porque não acreditava no que estava sendo dito. E Martim, muito chateado, respondeu que não deveria achar engraçado, que a santa não gostava de ser ridicularizada. Martim ficou muito sério e muito quieto.
Era óbvio que ele estava muito chateado. Então Martim tirou aquele pingente da Santa Morte do pescoço e disse ao Gabriel: Aqui está, pegue, eu vou te dar, é ouro puro. O que você acha de comprovar e ver que seu poder é verdadeiro? Gabriel ficou calado enquanto nós olhávamos. Ele ficou com medo das coisas que havia dito sobre a santa e, para tentar esconder, simplesmente pegou aquela medalha e guardou. Foi aí que ele fez um comentário para Martim, perguntando se ele não ligava pela perda daquele valioso pingente de ouro. Martim simplesmente respondeu que a santa se encarregaria de recompensá-lo com algo muito maior do que aquilo. Depois daquele dia, não falamos mais sobre o assunto, mas com o tempo as coisas mudaram no negócio, de uma forma muito radical. Bem, mal se passou um mês e demitiram o gerente da mercearia. Gabriel começou a assumir o cargo e, como era um negócio grande, começou a se dar muito bem. Depois de um ano, ele acabou comprando por um preço muito baixo aquele negócio. O dono entrou em uma forte crise econômica e então o Gabriel passou a ser o único dono. Depois disso, o Gabriel foi visto em um carro novinho do ano, muito bem vestido, acompanhado de mulheres muito bonitas, sempre muito perfumadas. Ele já não almoçava conosco, sempre pedia almoços que eram trazidos para o seu escritório, ali mesmo naquele grande mercado. Ninguém suspeitava que tudo tinha sido obra da ajuda da Santa Morte. Não sabíamos que Gabriel havia continuado secretamente a venerar a santa. Além disso, ele quase não convivia mais conosco. Passava o tempo em seu escritório e quase não falava mais com a gente. Era como se o seu sucesso tivesse subido à sua cabeça. Um dia, por motivos estranhos, 2 dos trabalhadores faltaram naquela manhã e era necessário descarregar um caminhão. E Gabriel, ele teve que descer do escritório para ajudar. E enquanto nós descarregávamos, vimos que o colar que ele usava da Santa Morte, aquele que Martim lhe deu, aparentemente ficou preso em alguma coisa e quebrou, caindo ao chão. Ele ficou muito nervoso e pegou rapidamente, esperando que ninguém tivesse visto, principalmente eu, que sabia muito bem onde ele o havia conseguido. Com isso, espalhou-se o boato de que Gabriel também havia pedido favores à Santa Morte e que ele era um adorador oculto, e por isso que ele estava indo tão bem financeiramente. E também foi dito que ele havia enfeitiçado o dono anterior para que ele perdesse tudo e assim pudesse comprar aquele negócio barato. Isso era uma loucura e uma fofoca chegou aos ouvidos de Gabriel, que teve que reagir e acabar com os boatos. Bem, os funcionários já não duravam e Gabriel também estava tendo rejeição dos outros locatários que também acreditavam que ele havia jogado sujo. Assim que um dia, antes de abrir, ele chamou a todos para uma reunião em que se reuniram os únicos 8 funcionários que restavam. Ele, na frente de todos, pegou seu colar dourado da Santa Morte e nos disse que nunca fez nenhum tipo de bruxaria, nem trapaceou na vida para que tudo corresse bem para ele. E na nossa frente, ele disse que com o seu próprio esforço, ele chegou onde estava e que não precisava da ajuda da Santa Morte, ou de Deus, ou de qualquer tipo de bruxaria para ter sucesso. Talvez seu aborrecimento e desejo de nos mostrar que ele era o único criador de sua sorte fosse tão grande que ele pegou o colar da Santa Morte e jogou em uma lata de lixo e nos falou com raiva: Olha o que eu acabei de fazer. Não quero que ninguém pegue daí. Quero que vocês saibam que tudo o que eu ganhei foi com base no meu esforço. Eu só carrego esse amuleto da Santa Morte, e foi só isso. Naquele dia ele nos repreendeu e pediu que parássemos de falar coisas e fôssemos trabalhar. Os dias passaram e as vendas começaram a cair.
Um negócio novo e inovador foi instalado ali perto, o que fez com que não tivéssemos muito clientes. E bem aos poucos, Gabriel nos demitiu, um a um, até que o negócio finalmente faliu. As coisas começaram a ir muito mal para Gabriel, em todos os sentidos. Para começar, sua esposa descobriu que Gabriel tinha muitas amantes. Por isso, ela o abandonou e levou os filhos. Ela também tirou a casa dele e, para terminar de se vingar, a esposa levou seu novo companheiro para morar naquela casa. Gabriel ficou destruído e sua vida foi por água abaixo. Ele perdeu seu carro, seus luxos, sua família e, com o tempo, teve que voltar a ser um simples ajudante. E nesse outro trabalho, infelizmente, ele sofreu um acidente ao cair de plataformas de grande altura, o que o deixou paralisado. E antes de perdê-lo completamente de vista, ele foi visto andando em uma cadeira de rodas vendendo chicletes no semáforo. Já faz muitos anos que não o vemos, mas acreditamos que todas as tragédias que lhe ocorreram foram devido à rejeição de sua crença à Santa Morte, a mesma que inicialmente o ajudou a prosperar. Ele negou isso diante de nós, depois que a Santa Morte lhe deu tudo o que ele pediu. A Santa não o perdoou por esse ato e o puniu, levando-o ao inferno mais profundo da terra, onde a miséria, a solidão e a doença causam a mais sombria tristeza. E não é só porque lhes conto esse relato que significa que seja um evento real, atribuído aos poderes da Santa Morte. Prefiro que todos julguem como achar melhor. Fim desse relato. Vamos ao próximo relato. Lhe entregaram a Santa Morte. Essa história que compartilho com vocês não aconteceu comigo. Aconteceu com meu primo. Seu nome era Adrian e ele morava em Tamaulipas. E o que ele experimentou foi algo muito forte. E na família acreditamos que ele foi enfeitiçado, porque as coisas que viveu até agora não tiveram uma explicação clara. Meu primo Adrian era um jovem muito quieto quando era adolescente. Não mexia com ninguém e era muito trabalhador. Mas assim que ele completou 20 anos e começou a trabalhar em uma fábrica de plásticos, ele mudou muito. Ele começou a sair com um monte de amigos que o moldaram até apodrecê-lo e transformá-lo em algo que ele não era. Começou a beber muito álcool e a frequentar boates onde conheceu muitas mulheres que o levavam para passar a noite para ter muitas aventuras. Tudo isso lhe deu uma má reputação na família, por ser muito mulherengo. Ele também brincou com os sentimentos de muitas jovens, incluindo algumas amigas da família. E o pior de tudo é que meu primo Adrian logo virou aproveitador. Saía com várias mulheres e elas acabavam pagando as contas dele. Davam-lhe presentes, emprestavam-lhe dinheiro, praticamente o tratavam como um rei. Ele tornou-se muito manipulador e aproveitou-se do fato de ser muito atraente. Era alto e tinha feito um ótimo trabalho na academia. Então, ele era um Dom Juan total. Meu primo Adrian nasceu em uma família de classe média e nunca lhe faltou nada. E ele sempre focou nas mulheres de alto status que conquistava para tirar vantagens e dinheiro delas. Mas houve um caso em particular que marcou para sempre sua vida. Meu primo Adrian nos surpreendeu em um Natal porque levou uma garota chamada Laura para o jantar de família. Ela era uma garota muito bonita, muito simpática e muito nobre. Eu me lembro que estava preocupado porque aquela garota não sabia ou não tinha ideia com quem ela estava se metendo. Ela também não sabia das qualidades sombrias do meu primo. Mas tudo ficou muito estranho porque descobrimos que aquela garota morava em um bairro muito pobre. Ela vinha de um dos bairros mais perigosos da cidade, que só de pensar em entrar era praticamente suicídio. O que nos pareceu estranho é que Adrian tenha se fixado em Laura.
porque com certeza não conseguiria tirar um único centavo daquela garota. E acima de tudo, era muito estranho que eles tenham tido um relacionamento formal. Aparentemente, ele realmente se apaixonou por aquela garota, o que era bastante lógico, porque Laura era uma garota muito doce, inteligente e muito madura. Mas Adrian nos disse que tudo estava perfeito no relacionamento deles. O único detalhe é que a sua sogra não o queria. Aparentemente, ela sentiu o cheiro de malícia do meu primo, e isso deixou Adrian desconfortável. Mas no final, isso não importou para ele, porque ele acabou se casando com Laura. Isso, claro, em uma festa bem íntima, só com a família. Quem não compareceu ao casamento foi a mãe da Laura, porque ela sabia que Adrian era um cara instável, talvez não com as melhores intenções, e alguém que a qualquer momento poderia prejudicar sua filha. Aquela senhora nunca aceitou. Todos nós ficamos surpresos que Adrian finalmente tenha sentado cabeça. Agradecíamos de verdade, pois ele era uma pessoa boa. Com o passar dos meses, Adrian e Laura tentaram ter filhos. Por mais que tentassem e fizessem tratamentos médicos, não conseguiram. Meu primo achou muito estranho que, a pedido de sua sogra, Laura comprou uma estatueta da Santa Morte, a quem rezava todas as noites, com a intenção de obter a bênção da Santa Morte e assim poder engravidar, pois não tinham mais outra opção, a não ser confiar em sua fé e crenças. Tudo isso incomodava Adrian. Ele pensava que a Santa Morte era um demônio ou algo relacionado a coisas ruins. Tudo isso fez com que as coisas entre eles começassem a ficar um pouco complicadas, porque Adrian sempre sonhou com um filho, mas não estava gostando do que Laura estava fazendo para conseguir isso. Adrian voltou a beber e muitas vezes nem voltava para casa, e seu comportamento tornou-se muito agressivo com a esposa. Ficamos até sabendo que ele batia nela. Como se suspeitava, nesses desaparecimentos, o comportamento noturno do meu primo trouxe consequências ruins, algum tempo depois. Porque em uma ocasião, uma mulher foi à casa do próprio Adrian reclamar que havia engravidado dele e exigiu que ele se responsabilizasse, pelo menos pelas despesas do parto. Meu primo Adrian negou a mulher e o suposto filho, sem hesitar, mas na verdade, aquele bebê era filho dele, pois saiu a cara dele, idêntico. Laura, quando descobriu, ficou muito triste e com o coração partido, ela foi embora diretamente para a casa da sua mãe, que com isso confirmou tudo o que suspeitava de Adrian. E ela não ia ficar de braços cruzados vendo como quebraram a alma de sua filha. O que Adrian não sabia era que sua sogra era uma mulher conhecida em seu bairro por fazer trabalhos de cura e feitiçaria. Aquela mulher era uma fiel adoradora da Santa Morte. Então, sem hesitar, a mulher usou todo o seu poder e toda a sua ira foi diretamente para o meu primo. Ele recebeu as ameaças diretamente daquela mulher. Quando ele foi pedir desculpas a Laura, a sogra saiu imediatamente e pediu que ele fosse embora e que seria ela quem garantiria que ele nunca mais se aproximasse de Laura, não importando que para isso ela tivesse que matá-lo. Meu primo sempre nos disse que ele tinha muito medo da casa da sua sogra, porque ela tinha algumas estatuetas da Santa Morte, e na estátua que era maior, ela tinha muitas fotos de pessoas coladas a ela. Ele não sabia qual a intenção, porque aquelas fotos estavam lá, mas era melhor ele não descobrir. No final, Adrian não deu importância às ameaças da sua sogra e continuou bebendo e indo às festas. Mas isso foi um erro gravíssimo que ele cometeu. Aos poucos foi fechando as portas do trabalho, da família. Também não fez o mínimo para cuidar do filho que tinha com aquela mulher.
Além disso, Adrian começou a ficar doente, com a pele constantemente muito pálida. Ele parecia louco, também começou a ter alucinações e teve estranhos episódios psicóticos, em que coçava o corpo inteiro e dizia que eram dezenas de aranhas subindo em seu corpo. E ele coçava e arranhava com tanta força com as unhas a ponto de arrancar pedaços de pele e o sangue escorrer por seu corpo. Depois disso, bolhas estranhas começaram a aparecer em seu corpo, saindo delas um pus fedorento. Ao aproximar-se dele, era muito desagradável, porque seu aroma era fedido e nojento. Além disso, ele sempre dizia que uma mulher vestida de negro, com o rosto de caveira, aparecia para ele e zombava dele, dizendo-lhe que sua passagem para o inferno já estava garantida e que ela logo viria buscá-lo. Os seus parentes, só por compaixão, o ajudavam, pois nem minha tia Alicia o queria mais, porque ele tinha sido uma pessoa horrível com todos nos últimos meses. Sua aparência e a situação do meu primo eram horríveis, e os médicos não puderam fazer muito por ele. Realmente, não conseguiram fazer os exames necessários, pois ele faleceu muito rápido. Antes de falecer, ele nos contou que tinha medo que sua sogra o tivesse enfeitiçado e lhe oferecido para a Santa Morte, como vingança pelo que fez a Laura. E ele nos disse que não conseguia encontrar outra explicação para tudo o que estava acontecendo com ele. E falou que por isso que a sua vida decaiu rapidamente. Acredito que meu primo Adrian sofreu uma vingança horrível por ter causado danos, por ser imprudente, e não posso garantir que o que aconteceu com ele foi realmente bruxaria, ou talvez apenas o karma de todas as coisas que ele fez. No final, só Deus sabe tudo o que aconteceu realmente com ele. Esperamos que meu primo esteja descansando em paz. E com o passar do tempo, muitas coisas vieram à tona e ficamos sabendo que Laura foi capaz de ter filhos com um segundo casamento. Aparentemente, com aquele homem, ela não teve problemas para engravidar. Surgiram rumores que a mãe de Laura havia realmente oferecido a vida de Adrian à Santa Morte, em troca de Laura poder ter filhos. Mas essas são apenas coisas que as pessoas dizem. Mas há muitas coisas nisso que me fazem pensar que algo muito sombrio estava por detrás de tudo o que aconteceu com o meu primo. Mas vocês também podem tirar suas próprias conclusões. Fim desse relato. Obrigada por ouvir os relatos. Se gostaram, deixem seu like, comentem, compartilhem e se inscrevam no canal. Obrigada e até a próxima viagem.